Com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Abra, por favor, a sua Bíblia em Isaías, capítulo 32, e no versículo 17, que fala que o efeito da justiça será paz. Efeito da justiça será paz. Em outras palavras, se nós nos comportamos de acordo com a justiça, se nós nos comportamos de acordo com o que é reto, o que é correto, se nós nos comportamos de acordo com Deus, de acordo com a sua palavra, de acordo com as suas instruções, se nós praticamos o que é certo, e eu não preciso discorrer o que é certo ou o que é errado, porque você sabe o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Isso está em cada um de nós. Nós temos uma consciência. A nossa consciência é algo super sensível, que quando nós fazemos algo errado, a consciência lateja imediatamente. Assim como quando nós fazemos alguma coisa certa, a consciência fica quieta, não fala nada. Então, quando a nossa consciência está em paz, então a nossa vida estará em paz. É o que está escrito aqui. Então, nós vamos recolher, nós vamos cultivar, vamos usar, participar, nós vamos usufruir da paz que tanto nós almejamos. Porque é isso que acontece com respeito também à fé. A fé funciona quando a consciência está limpa, está calma, está tranquila. Se a consciência acusa alguma coisa, logo a fé fica a desejar. Então, nós temos que não apenas usar a fé que Deus nos deu, mas também manter uma consciência limpa, uma consciência pura, para que a nossa fé possa funcionar de acordo com a necessidade. Quem pode usar a fé com a consciência acusando de algum pecado? Quem pode usar a fé como é a nossa ferramenta de trabalho, não é? A sua ferramenta de trabalho é a fé. Desde o momento em que você se entregou para Jesus, você recebeu essa ferramenta para que pudesse ajudar as pessoas, manter a sua vida e ajudar a vida das pessoas. Então, a consciência pura deixa a nossa fé livre para funcionar, mas a consciência impura faz com que a nossa fé fique também a desejar. Então, o efeito da justiça é paz. E o fruto da justiça é repouso e segurança para sempre. É tudo que você quer, tudo que o ser humano quer. Nós queremos paz, nós queremos repouso, nós queremos segurança. Não é assim? Não é isso? Todos nós queremos paz, repouso e segurança. Mas isso só é possível quando nós vivemos na justiça. Eu estou falando assim
para que você tenha essa consciência e venha se auto-analisar, se verificar o que há dentro de você, que talvez não esteja de acordo com aquilo que você é ou tem sido até aqui. De repente, você veio aqui para renovar as suas forças. Todos nós viemos para isso, mas talvez você tenha ou esteja trazendo dentro de si uma consciência má, talvez uma mágoa, talvez um sentimento de ódio, de vingança contra alguém. Talvez você esteja vivendo uma vida incorreta diante de Deus. Ninguém vê, mas o Espírito Santo tem visto. Primeiro você tem que consertar o que está aí. Primeiro você tem que consertar o que faz a sua consciência latejar. O que faz a sua consciência acusar. Jesus diz assim: se perdoardes aos vossos ofensores, também sereis perdoados. Se não perdoardes, tampouco vos será perdoado. Ele disse: perdoai e sereis perdoados. Em outras palavras, não perdoai, não sereis perdoados. Simples. Palavrinha simples. Perdoar é uma questão de justiça. Porque é exatamente isso que nós buscamos de Deus. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Todos os dias eu oro, meu Deus, perdoa os meus pecados. Todos os dias. Ora, se todos os dias eu peço perdão a Deus pelos meus pecados e tenho certeza que Ele me perdoa, como que eu vou manter dentro do meu peito um sentimento mau contra alguém? Se eu mantenho o meu coração imundo, se eu não perdoo, então eu estou na injustiça, porque eu recebo o perdão de Deus e não quero perdoar aquele que me ofendeu, e uma coisa insignificante diante do que Deus me perdoou. Então, eu queria que você se reavaliasse, fizesse um exame introspectivo, para verificar, para conferir se a sua vida está de acordo, porque se há esse problema dentro de você, como é que vai ficar a sua vida? Vai adiantar a sua oração? Vai adiantar a sua vinda no templo? Não, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, porque o ato de perdoar, por exemplo, é seu. Eu não posso perdoar por você. Deus não pode perdoar por você. Ninguém pode perdoar por você. É você que tem que perdoar. A decisão é sua. Eu pediria que você, que traz dentro de si algum pecado, alguma mágoa, e que quer se libertar, venha aqui à frente, por favor. Há um hino que diz assim: quero ser vaso em tuas mãos, para te exaltar, para te adorar. Aí diz assim:
vem moldar o meu coração. Você que tem que moldar o seu coração. Nós é que temos que moldar o nosso coração. Como? De acordo com a palavra de Deus. Obediência. Obediência. Você que tem que moldar. Se o meu coração precisa ser moldado, eu tenho que mudá-lo. Eu tenho que moldá-lo. Como? Com atitudes corretas, que é a justiça. Justiça. Você sabe que a Arca da Aliança continha 3 elementos dentro da arca: a lei, as tábuas da lei, um pote com o maná e a vara que floresceu, a vara de Arão. A primeira coisa que Deus colocou foi o quê? O que Deus mandou que Moisés colocasse na arca? Qual foi o primeiro elemento? Hein? Não ouvi. As tábuas da lei. Você veio aqui acusado pela sua própria consciência. O que adianta você subir aqui no altar, deitar aqui no altar, orar, chorar? O que adianta isso? Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Não use a emoção, não misture a fé emotiva com a fé inteligente. Porque a fé emotiva diz assim: vai lá, sobe no altar, você vai ficar limpo. Você vai ficar certo com Deus. Vai ter paz. Não, não. Mentira. O altar só tem validade para as pessoas que colocam em prática a palavra de Deus, que andam na justiça. Então, primeiro você tem que se limpar, se lavar, se purificar. Primeiro você tem que se purificar como? Se lavar como? Tomando atitudes de acordo com a palavra de Deus, de justiça. Não, eu tenho alguém que eu ofendi, ou pessoa que me ofendeu, e eu tenho mágoa dessa pessoa, então você tem que orar por ela. Orar por essa pessoa que você tem mágoa, que você tem raiva. Não importa o que ela fez, você tem que orar por ela. Aí sim você estará usando a fé inteligente. A fé inteligente. Não, primeiro eu tenho que obedecer a palavra de Deus, que é justiça. As tábuas da lei significam a justiça de Deus. Simboliza o próprio Altíssimo. Então, se nós não praticarmos a palavra de justiça, de nada adianta esse templo. Será como o templo de Salomão, que foi destruído. A presença de Deus saiu do templo de Salomão e o templo ficou jogado às traças. Por quê? Porque havia pecado, havia transgressão da lei, havia desobediência à lei. E é isso que acontece. Você desobedece à lei, você desobedece à palavra de Deus, então o Espírito de Deus se afasta, se apaga de você. Então a sua fé não funciona. A sua fé fica carente, frágil. Essa é a realidade, meus amigos. Se por acaso a minha consciência estivesse maculada,
eu estaria mentindo para vocês aqui, eu estaria enganando vocês aqui neste lugar. E a presença de Deus jamais viria sobre este lugar, porque eu estaria enganando, usando de injustiça. Essa é a realidade, meus caros. Compreenderam? Sim ou não? Eu quero que vocês saibam o quanto eu prezo o trabalho de vocês. Porque eu não lido com os problemas do dia a dia que vocês lidam. Eu sei que vocês lidam. Eu também já fiz isso. E eu valorizo o trabalho dos obreiros, porque são eles que dão as boas-vindas para as pessoas que chegam sofridas, não é verdade? E quando você chegou na igreja, você encontrou uma obreira com paciência, um obreiro, não foi? Foi ou não foi? E agora você está vestida do mesmo espírito para ajudar as outras pessoas. Esse é o Espírito de Deus. Amém? Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive quando eu estava, para você poder situar-se diante de Deus, da grandeza de Deus. Para você ver como é o Deus que nós temos servido. Eu estava estudando no vestibular e eu estava trabalhando com um colega meu, evangelizando, falando de Jesus e tal, falando. Todo dia eu dava ali uma injeção de fé. Todo dia eu falava um pouquinho de Jesus. E eu estava tão feliz porque eu estava ganhando a minha primeira alma, primeira ovelhinha. Eu estava radiante. Você sabe o que é isso? Posso falar que vocês sabem, entendem o que é isso? E quando foi um dia, ele falou para mim assim, numa noite ele falou assim: olha, Edir, você por favor, eu queria falar com você. Não me fale mais da sua religião, não. Não fala mais, porque eu venho aqui para estudar. Eu estou pensando no meu futuro. Eu tenho que me formar, eu tenho que trabalhar. Aquilo foi como um soco no meu fígado. Um soco, um chute. E aquilo me impactou tanto. E Deus viu a intenção do nosso coração. Porque para mim, nada nesse mundo tem sentido diante do que Deus nos tem dado, que é a salvação. É ou não é? O que você tem, o que eu tenho, o que nós temos, não tem dinheiro que pague. Não tem conforto, não tem nada, não tem família, não tem mulher, não tem marido, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem nada comparável à grandeza da nossa salvação. É só você se lembrar o que você era e o que você é hoje. Você vai ver, pode avaliar bem o que é a salvação. Pois bem, Deus ouviu o meu clamor por uma alma que eu não consegui ganhar. Hoje, a igreja está espalhada por todo o mundo e nós temos milhares
dezenas de milhares de pastores, centenas de milhares de obreiros, milhares e milhares, ou milhões e milhões de membros espalhados pelo mundo afora. Quer dizer, eu, como Abraão, estava chorando por um filho. Jesus me dá um filho. E Deus fez o mesmo que fez com Abraão. Não é interessante isso? É o que está escrito na palavra de Deus, que Deus fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, você às vezes enfrenta essa situação. Poxa, você está trabalhando. De repente, aquela pessoa vai embora, aquela pessoa não quer mais ouvir falar de Jesus. Você telefona, a pessoa dá desculpa. Sabe como é que é, né? É uma humilhação. E a gente quer dar para elas mais do que ouro em pó. É ou não é? Mas Deus vai honrar a sua fé. Amém? Você pode ter certeza disso. Como Ele honrou a minha fé. Como Ele honrou a fé de Abraão. Então, eu posso falar de que Deus faz infinitamente mais de que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo a sua grandeza, a sua glória. Amém? Então não fique desanimado, não se abata, não fique frustrado, espere, porque o mundo dá muitas voltas e finalmente a gente vai chegar àquilo que a gente quer e muito mais. Amém?